Olá, caros amigos, bem-vindos ao canal Benigno Friburgo em Foco. É um prazer ter vocês junto de nós. Hoje nós vamos falar da Parashá Vayetze, o ciclo de Parashá anual das nossas Parashot, que são 54. Quer saber o que vamos falar nesta Parashá? Venha conosco, roda a vinheta! Estamos num tempo limiar, a revelação do grande rei, e a luz do eterno brilhará, e todos os povos vão reconhecer. Então, gente, como nós estávamos falando, rolou a vinheta, e agora nós vamos falar da Parashá Vayetze, segunda aliá, que está em Bereshit, Gênesis 29:1. Né? Vamos falar aqui dentro dessa Parashá, é um encontro tão lindo e fascinante de Yaakov e Rachel. Meu nome é Cláudio César dos Santos, emissário do Movimento Benhor Brasil, na cidade de Nova Friburgo, região serrana do estado do Rio de Janeiro. Temos aqui uma bete física, tá? Um lugar físico para receber você e ficar conosco. Então, vamos lá, sem mais delongas. Vamos falar aqui, gente, da Parashá, está escrita assim, né? O começo, vou ler a primeira parte em hebraico, para depois fazer a tradução para vocês. Vayash Yaakov, Raglav Vayeler Aksa Benei Kegen. Jacob alçou seus pés e foi à terra dos filhos do Oriente, Kegen, Oriente. Então, dentro dessa Parashá, vamos continuar aqui. E viu, e eis que um poço no campo, eis que ali 3 rebanhos deitados junto dele, pois daquele poço se dava a beber aos rebanhos, e havia uma grande pedra sobre a boca do poço, e todos os rebanhos juntavam-se ali. Então removiam a pedra sobre a boca do poço, e davam de beber ao rebanho, e tornavam a pôr a pedra sobre a boca do poço no seu lugar. E Yaakov disse-lhes: meus irmãos, de onde sois? E disseram: nós somos de Harem. E disse-lhes: conheceis a Lavã, filho de Nahor? Disseram: conhecemos. E disse-lhes: eles caem em paz? E disseram: caem em paz. E Israel, sua filha, que vem com rebanho. Ele disse ainda: o dia é grande, né? Hora de juntar o rebanho, dai de beber o rebanho e ir de apacentá-lo. E disseram: não podemos até que sejam reunidos todos os rebanhos e remova a pedra sobre a boca do poço. Então daremos de beber ao rebanho. Bom, pouco, gente, vamos dar uma parada aqui, depois vamos continuar no versículo 9, tá, gente? Vamos continuar no versículo 9. Aqui, gente, no começo desta Parashá, está escrito assim, está escrito que Jacob viu um poço no campo. Ao lado dele havia rebanhos que bebiam. Está escrito que mi aber abi, pois daquele poço, a gramatia dessas palavras, gente, né? Elas são a 345. É a mesma do nome de Moshe. Pois Moshe é comparado a um poço, a fonte de sabedoria, gente, e de profecia que abastecia uma multidão de pessoas, desde o Egito até a entrada da terra de Israel. Então, gente, nós vemos aqui a ligação de todo esse texto com Moshe Rabbeinu, tá? Ainda em Bereshit 29:12 está escrito: Ve-a-evem, e a pedra, a mesma palavra aparece em Bereshit 28:22. As duas ocorrências aludem as duas pedras, as tábuas que Moshe preparou para escrever as 7 adnibot, quer dizer, os 10 gritos, aqui comentados do Baal Aturim. Neste está escrito 7 vezes a palavra poço, 3 vezes em Bereshit 29:2, e 2 vezes em Bereshit 29:3, uma vez em Bereshit 29:8. E
outra vez, Bereshit 29:10, a qual a gente vai ler daqui a pouco, para vocês entenderem o contexto. Isso é uma alusão aos 7 dias da festa de Sukkot, em que os Kohanim jogavam água do poço no altar do Beit HaMikdash. Então vamos continuar aqui, gente, a leitura, tá? E vamos fazer um grande aprofundamento dentro desse estudo. Vamos lá. E o versículo 9 diz assim: ele falava ainda com eles quando Rahel veio com o seu rebanho, com o rebanho de seu pai, pois ela era pastora. E quando Jacó viu Rahel, a filha de Labã, irmã de seu pai, irmã de sua mãe, no rebanho, Labã, irmão de sua mãe, Jacó chegou-se e fez rolar a pedra sobre a boca do poço, e deu de beber ao rebanho de Labã, irmão de sua mãe. Jacó beijou Rahel, levantou a sua voz e chorou. Jacó anunciou a Rahel que ele era menino, era irmão, parente de seu pai, e que era filho de Rívica. E ela correu e deu notícia a seu pai. E no ouvido Labã a fama de Jacó, seu sobrinho, correu ao seu encontro, abraçou e beijou e trouxe a sua casa. E contou a Labã todas estas coisas. E Labã disse-lhe: verdadeiramente, tu és meu osso, minha carne. Esteve com ele 1 mês. E Labã disse a Jacó: por seres meu irmão, acaso me servirás de graça? Anuncia-me qual o teu salário. E Labã tinha 2 filhas. O nome da maior era Leá, e o nome da menor, Rahel. Os filhos eram ternos. E Rahel era formosa de porte e formosa de semblante. Então vamos lá, gente, do contexto desta paraxá, já estamos aqui no versículo, aqui como nós falamos, aqui, versículo 10, em Bereshit 29, 2-10, consta o conselho de Jacó aos pastores, e logo depois o encontro de Jacó com Rahel. É muito difícil, gente, advertir uma pessoa, pois ninguém gosta de ser advertido ou chamado a atenção os seus atos. Então aprendemos que são necessárias várias condições para poder advertir alguém, para que esta seja uma mix vá cumprida, isso é, para que a advertência seja eficiente e não cause constrangimento ou ofensas. Jacó chega à cidade de Harã, encontra pastores, rebanhos, em volta do poço, pessoas que nunca tinham visto antes, e logo lhes diz que não é o momento de juntar o gado, mas sim de dar-lhe de beber. Os pastores não se zangaram pelo fato de Jacó ter se intrometido no trabalho e na vida deles. E não responderam no tom raivoso, gente. Vamos aprender, gente, responder as pessoas no tom educativo, né? Olha só, mas sim de forma calma e tranquila, explicando que a pedra estava em cima do poço e por causa do seu peso não podia dar de beber ao rebanho. O rabino Yaakov Kamenetsky pergunta: qual era o segredo de Jacó para que a sua advertência fosse eficaz? É interessante saber isso, pois nós também queremos que a nossa repreensão seja aceita sem protestos. O segredo está nas primeiras palavras de Jacó, versículo 29:4. Meus irmãos, onde sois? Jacó abriu o diálogo com essas 2 palavras-chave, meus irmãos, tá, gente? Assim, demonstrou irmandade, fraternidade, amor, carinho, junto com um tom de amizade e calor humano. Somente desta forma, nossa advertência pode ser eficaz e será aceita de bom grado. Precisamos sempre demonstrar que a advertência sendo feita não é negativa ou crítica, mas é um sentimento de amor para com o próximo. Como diz o Rebbe de Lubavitch, as palavras que saem do coração, elas entram no coração, gente. Advertir com raiva, com ódio, porque tem que ser da minha maneira, do meu jeito não dá certo. Não adianta querer se impor. Fale com amor. Conquiste as pessoas. É melhor. Principalmente nas relações pais e filhos, mestres e alunos, é importante saber utilizar palavras que entram nos corações, para que possamos transmitir mensagens positivas de uma forma correta, na hora correta e para a pessoa certa. Em Bereshit 29:7, Jacó disse para os pastores: ainda o dia é grande, não é hora de se juntar ao rebanho, dai de beber ao rebanho e de apacentá-lo. Por qual motivo eles juntaram o rebanho mais cedo nesse dia? Eles se confundiram com o fato de, no dia anterior, o sol ter posto mais cedo, por conta do sonho de Jacó.
Tendo que juntar o rebanho durante a noite, os pastores queriam no dia seguinte se antecipar por receio de que talvez também nesse dia o sol fosse se pôr muito cedo, como no dia anterior. Por isso, Jacob lhes disse, não é hora de se juntar o rebanho. Não fiquem preocupados. Hoje, a natureza do sol não mudará como no dia anterior. Ele se porá naturalmente. Nós lemos aqui, gente, na primeira Eliá, que quando Jacob chegou lá em Betel, né, com a cidade era luz, o que aconteceu? O sol, né, ele se pôs assim, bem rápido, né, bem rápido. E aqui nós vemos que eles, pastores, ficaram preocupados. Ficaram preocupados da noite chegar logo, mas o que aconteceu? Jacob, com muita lucidez, não, pode deixar, a natureza ela vai seguir o seu curso. Gente, é muito importante, né, a pessoa estar ligada, ter uma conexão pura, plena com a Shem. Cada mestre que ensina seus alunos é como um pastor que guia e cuida do seu rebanho. Às vezes é hora de juntar os alunos para repreendê-los, às vezes é hora de dar de beber, da sabedoria da Torá, às vezes é hora de apresentá-los, acalmá-los, deixá-los conversar, brincar e se divertir pedagogicamente. Cabe ao mestre a sensibilidade de discernir entre esses momentos para que possa manter uma disciplina sadia e um ambiente educacional adequado. Então vamos aqui, gente, continuando. Em Bereshit 29:11, a primeira letra que aparece é Vav, da palavra Vaiashak, e beijou. A última letra que aparece é o Kaf, de Vaievek, e chorou. A guimatinha dessas duas palavras é 26, a mesma do nome sagrado de Yud Kei Vav Kei, tá, gente? Não vou falar o nome sagrado aqui, né, as letras. Vou bem devagarinho. Yud Kei Vav Kei, você já sabe que o professor faz uma substituição e alteração de palavras, indicando que Deus paira numa casa onde a paz e amor, como aconteceu entre Yaakov e Rahel, Bereshit 29, 20 a 30. Em Bereshit 29, 15, está escrito que Lavã correu ao encontro de Yaakov e abraçou e beijou, respondendo a pergunta por que a Torá precisava escrever Lavã fez isso. Aprendemos que é para nos ensinar que tipo de pessoa era Lavã. Primeiro, ele abraçou Jacob para ver se ele tinha dinheiro ou joias em seu corpo, para roubá-lo, tá, gente? Lembramos da atitude que ele teve quando o servo de Abraão, Eliezer, foi estar diante dele, lá na casa de Betuel, seu pai. A atitude que ele teve, tomar frente de seu pai e correr logo para querer, né, de olho em tudo. Então vamos lá, vamos ver quem é ele. Então, ao constatar que não tinha, beijou para ver se tinha alguma pedra preciosa na boca, e mesmo assim não achou nada. Quando usou isso, vimos que a guimatinha das palavras vai a Rabeque, Lo vai a Nashek, Lo abraçou e beijou, é a mesma. 664 das palavras Ribe, Keru, Legoslo, Machalave, abraçou para roubar o que tinha com ele, tá, gente? Não devemos nos iludir com aparências. O tambor, apesar de todo o barulho que faz, está cheio de ar. Gente, quando eu era criança, a gente tinha uma brincadeira da nossa criança. Hoje as crianças não gostam nem de brincar, né? Parece que eu tô iludida com o celular, que não brinca, não tem infância. Pegava aquelas latas de óleo vazia, e a gente brincava chamada de pique-lata. Bater uma lata na outra. Jogava a lata distante e o outro pegava a lata e batia. Jogava, pá, e acertava. Fazia um barulho, gente. Um barulho. Era a lata vazia, grande, mas vazia, né? Porque antigamente, você se lembra, a lata era lata de óleo e não era plástico como é hoje. Então, gente, e ali fazia um barulho danado. Então nós vemos aí, gente, que tem muita gente que está roubando os conceitos da Torá. E usando o paganismo, usando com idolatria, misturando a Torá tão sagrada, tão divina, com a idolatria, né, messiânica, dizendo sobre JC, sobre Shua, sobre isso, sobre aquilo, gente, dá muita tristeza, roubando os conceitos judaicos, toda a visão judaica,
né, e desfazendo dos rabinos que têm totalmente a interação, né? Aí cria judaísmo messiânico, cria judaísmo nazareno. Eu posso falar isso, tá, gente? Porque eu já fui cristão, já fui messiânico também, e não existe essa lástima que estão criando agora. Judaísmo é o ortodoxo, é o original, tá bom, gente? Então vamos lá. Tá cheio de lata vazia, cheio de lata vazia. A verdade é essa. A frase inteira de Bereshit 29:13, tendo ouvido a fama de Yaakov, filho de sua irmã, correu seu corpo e abraçou e beijou e trouxe sua casa. E Yaakov contou a Lavã todas estas coisas. Os comentaristas perguntam, por qual motivo Lavã correu? Já dissemos que Lavã pensava que Yaakov trazia consigo muito dinheiro, já que antes dele, Eliezer, servo de Abraão, como nós já falamos, veio com 10 camelos, joias e ouro. E vocês podem procurar lá, tá, gente? Bereshit 24:10. E como Yaakov era da mesma família, Lavã pensou que ele devia ser rico. Vamos lá. E por isso correu ao seu encontro. E depois, ao seu encontro, depois ele o abraçou e beijou para ver se encontrava alguma coisa, como já foi dito. Mas se encontrar nada, Lavã suspirou e disse, Bereshit 29:14-15, verdadeiramente, pois meu osso, minha carne, não tem nenhuma utilidade de você. Acaso me servirá de graça? Depois o pastor que dizia Yaakov contou Lavã todas estas coisas. Que coisas? Vamos ver aqui pelas Hashekevot, tá, gente? A conjunção de palavras. Etiko adevarim a ele. A palavra etiko adevarim a ele tem a primeira letra, tá, gente, do alfabeto hebraico, Aleph. Al, não. A letra depois Tav, de Titma, se espante. Não se espante. A letra Kaf, de que, pois. Então, não se espante, pois. A letra Lamed, de Lô. Não se espante, pois não. A letra Rei, de Eviti. Não se espante, pois não trouxe. A letra Dalet, de Davar. Não se espante, pois não trouxe nada comigo. A letra Vete, de Birrush, com riqueza. Não se espante, pois não trouxe nada comigo, pois com riqueza. A letra Resh, de Rav, muita. E a letra Yud, de Aksati, sair. Não se espante, pois não trouxe nada comigo, pois com riqueza, muita sair. Men, de Mishan, de lá. A letra Alar, foi. E a letra Aleph, de ele faz. A letra Lamed, de Ilakar. E a letra E, de Acol, tudo. Não se espante, pois não trouxe nada comigo, pois com riqueza, muita sair de lá. Foi, ele faz e pegou tudo. Que ele faz era o filho primogênito, gente. De Esaf, Bereshit 36:10, que perseguiu Yaakov para matá-lo, por ordem de seu pai. Porém, como ele faz, foi criado com Isaac, desistiu do plano e não o matou. Mas ele perguntou a Yaakov, o que farei com a ordem de meu pai? Eu quero cumprir a mitzvah de honrar o pai e a mãe, como meu pai Esav faz. Yaakov então lhe disse, tudo que tenho ficarei um pobre é considerado morto, então será como se você tivesse me matado. Bereshit 29:11. Por motivo, Yaakov não trouxe nada consigo quando chegou à casa de Lavã. Em Bereshit 29:17, a Torá fala elogiosamente das filhas de Lavã. Os filhos de Leá eram termos. Israel era famosa de porte, famosa do semblante. O rei Shlomo escreveu o seguinte, 1030, passageira é a graça e é a formosura, mas mulher que teme ao Eterno, por todo sempre será louvada. Desse passou que vemos que a beleza tem valor relativo, mas por outro lado, sobre as filhas de Lavã, a Torá relata e enfatiza sua beleza. Então, como conciliar esses dois pensuquim contrários? Uma das explicações é que, na verdade, a simpatia e a beleza, por si só, sem nada mais elevado, é passageiro e não tem valor. Mas quando isso é encontrado numa mulher temente a Deus, a simpatia e a beleza são provas do pensamento puro e das boas virtudes e qualidades desta mulher. Então aqui a simpatia e a beleza têm a sua utilidade, merecendo ser elogiadas e ressaltadas por causa do temor a Deus. Então, gente, estamos aqui nesta
esta grande paraxá, que traz grandes ensinamentos. E vamos continuar aqui, gente, para ilustrar, né, e dar o desfecho desta paraxá, gente. Aqui, o comentarista, ele traz aqui uma grande importância, tá, gente? Sobre no comentarista, no Midrash, né, na Hassidut, tem grandes comentários. A Hassidut, né, diz assim: vê a cena do poço como prefiguração de muitos eventos. Poços, em narrativas bíblicas, simbolizam fontes de sustento e ligação entre gerações. Jacó liberta a fonte de vida, ato de abertura, quer dizer, quando Jacó tira a pedra, ele remove, aquele como se ele estivesse abrindo o canal, né? Um motivo de liderança, mas ele está abrindo e libertando a fonte da vida. O encontro entre Rahel, né, e Yaakov foi um encontro diante da providência divina, né, diante da providência divina, um propósito divino na união do casal. Desculpa, gente. Raquel é associada na literatura, né, racídica, como a alma mais refinada, beleza que atrai e desperta, Léa com atributos de alma que revelam bondade oculta, aos ternos, percepção interior. Então, aqui, gente, temos grandes profundidades. Na linguagem aqui do Malbim, né, ele traz a seguinte condição: ver e reconhecer a narrativa que coloca Rahel como pastora, papel ativo, não passivo, a economia social de postos, rebanhos, o sistema de trabalho que Lavã propõe. Ele destaca os contrastes entre as filhas, Leá versus Rahel, as implicações para a identidade, função e escolha moral de Jacob. O texto mostra que as escolhas e promessas têm consequências históricas. Então, gente, continuando aqui, esta paraxá, elementos para a nossa vida, Jacó rola a pedra, né? O texto Rottweiler de Lubavitch demonstra que a emanação divina espera ação humana. Há um chamado para participar, trabalhar no exílio, a casa de Lavã, com integridade e propósito, mesmo em ambientes adversos. Tanto o judeu, tá, gente, como o menino Noah, ele serve a Deus e transforma o lugar e o tempo. Por que esse sacrifício? Por amor verdadeiro, 7 anos de trabalho de Jacó, por Rael e Lúcio, serviço dedicado e alegria, que com as relações familiares, individuais impactam o destino do povo. Cada ato tem ressonância messiânica, responsabilidade, benignoa, para ensinamentos práticos para nós através do Rebbe. Assumir os pedregulhos que bloqueiam fontes de sustento, seja da família, trabalho em si mesmo. Agir para remover, temor e amor. Jacó age com respeito, reconhece o parentesco, com afeto, beijo e lágrimas, a vida espiritual exige ambos. Um lugar de trabalho, aceitar servir. Jacó aceita trabalhar por salário sem perder dignidade, serviço como transformação. Alegria e confiança, trabalhar com alegria, para um esforço frutífero, confiar o encontro providencial. Discernimento nos relacionamentos, diferença entre aparência externa. Raquel, bela, qualidades eternas. Leá, com olhos ternos, escolher com os olhos da alma. Baruch Hashem. Para nós que somos benignoa, os valores são universais: integridade, trabalho honesto, responsabilidade familiar, confiança em Deus, criação, prontidão para remover obstáculos da vida comunitária. Mas que uma meditação prática para nós, gente: remover a pedra, 15 minutos, seca 15 minutos, visualiza uma pedra cobrindo uma fonte, imagine-se rolando a pedra e permitindo que a água pura flua. Peça calma, intencionalmente, para revelar onde você precisa agir hoje. Respiração de gratidão. Após a ação, a terminar uma tarefa importante, trocar 6 respirações longas com agradecimentos interior. Conecta esforço, alegria. Respiração longa. 6 vezes. Conecta a atuação interior com a Shem. Isso vai te fazer tão bem, gente. Tão maravilhoso. Leitura focalizada em um versículo. Escolha Jacó. Escolha. E Jacó beijou Rahel, levantou sua voz e chorou. Leia devagar, repetindo a palavra-chave: beijo, voz, choro, para sentir camadas emocionais: amor, expressão, liberação. Kavaná,
Prática antes do trabalho. Mentalizar que seu trabalho remove perdas para o benefício comum. Transforma a tarefa mundana em missão sagrada. Então aqui, gente, o Rebbe Yosef Isaac, que enfrentaram prisões, perseguições, e cujo espírito de fé transformou a diversidade de oportunidade para fortalecimento comunitário. Essas narrativas são contadas para inspirar perseverança. Quando o poço da vida está coberto, a coragem do líder rola a pedra. Gente, muita coragem teve o Alter Rebbe nas mamorras das prisões da Rússia. Gente, querendo tampar o seu poço, querendo tampar o furico da sua vida, mas não conseguiram. Hashem estava com ele. Baal Shem Tov, muitas coisas mostram assim, Baal Shem Tov mostra sensibilidade, visão escura, tensões humildes, histórias pequenas, atos de compaixão, abrem poços de bênção para a comunidade, tá, gente? Então, nos preparando para que os ensinamentos, a base ensina que os atos das pessoas de correção e a prática sincera das mitzvot elevam o mundo e apressam a redenção. A história de Jacob, em que a escritura mostra a redenção, não é um evento coletivo futuro, mas também não é só, tá, gente? Desculpa, não é só, tá, gente? Não é só um evento coletivo futuro, mas também se manifesta quando indivíduos removem obstruções e revelam forças da vida espiritual. Para Benoa, o princípio é proporcional. Contribuir para a ordem moral e social do mundo, praticar justiça, bondade, reconhecer a fonte transcendente, tudo isso aproxima a humanidade de tempos harmoniosos. Sugestões: comece com Bereshit 29, 1 a 20, leia, estude, tenha um plano prático, escolha um hábito, um projeto que vai te conectar com a Hashem, vai fazer a semana mais leve para você. Tudo de bom. Ajuste sua vida, realinhe ela, e você vai ver que as pedras que estão no poço, no nosso poço, na nossa vida, nos atrapalhando, elas vão ficar leve e fácil de ser erigida. Tudo de bom, se inscreva no nosso canal, Benigno Friburgo em Foco, compartilhe, dê seu like e não se inscreva. Não só se inscreva, mas venha participar da nossa Benigno Friburgo aqui. Estamos aqui para você. Vamos ter a festa de Hanukkah. Gente, mas não pode participar da festa de Hanukkah? Pode. Segundo Maimônides, Leis 10, o Beninoa, que ele pratica as suas Sheva Mitzvot com convicção, né? Ele pode participar sim, porque está escrito, Maimônides deixou bem claro, a Lahá deixa muito bem claro, e deixa assim. Agora, se ele quer fazer as coisas por obrigação, ele não pode, mas sabendo que é um presente para Hashem, pode. Tudo de bom, até a próxima, Mashiach já! Até a próxima!